Hoje nós vamos falar sobre comida. Isso tá muito bom. Olá! Hoje nós vamos falar de comida, sim, mas nós não vamos falar de comida de um jeito normal. Nós não vamos compartilhar nossos gostos alimentares, do que é gostoso, do que não é gostoso, do que a gente é viciado e do que a gente não é viciado. Nós vamos falar de uma coisa bem diferente sobre comida. A gente vai discutir sobre pessoas que possuem relações muito perigosas com a comida. Eu vou dar um depoimento muito pessoal e que eu levei bastante tempo pra conseguir falar em público abertamente sobre isso. Se eu disser que eu superei 100% do meu relacionamento perigoso com a comida, eu vou estar mentindo. Eu consigo ter uma vida equilibrada, mas eu preciso me concentrar muito, porque às vezes eu tenho pequenos deslizes que me assustam. Pessoas que são muito ansiosas e que possuem uma relação perigosa com a comida podem resultar em uma vida bastante perturbada, porque você pode desenvolver transtornos alimentares, você pode desenvolver uma visão muito distorcida do seu corpo que gera uma relação de culpa e de punição pelo ato de comer, que é a compulsão alimentar. Eu sempre tive uma relação perigosa com a comida. Desde quando eu era pequena que eu não conseguia engordar e mamãe me deu alguns suplementos vitamínicos, sustagem kids, esse tipo de coisa pra ver se eu conseguia ganhar peso. Eu não ganhei peso, eu continuava muito magra e ela sempre se preocupava com isso. Quando eu entrei na puberdade, eu resolvi ganhar o peso toda uma vez. E aí, ao invés de ser muito magra, eu comecei a ter tendência a engordar. Já minha irmã, ela teve o mesmo problema que eu pra engordar, só que como eu tinha engordado na puberdade e minha mãe tinha percebido isso, ela já não usou os suplementos vitamínicos pra ela. E aí, minha irmã manteve a genética magra até hoje. E ela, tipo, é aquela magra de ruim, que come tudo e não engorda. Por eu ter essa tendência a engordar, eu passei por muita coisa na minha infância e pré-adolescência, porque meus pais se preocupavam com o fato de que eu podia engordar mais. Eles achavam que se eu fosse mais gorda, minha vida social ia ser diferente. Enfim, essas preocupações que os pais às vezes têm. E minha avó também. Vovó, uma vez eu fui visitá-la e ela me deu 2 chocolates e olhou pra mim e fez: Yane, esses 2 chocolates é pra você dar a Cristiane, porque você tá muito gorda, não tem pra que comer chocolate. Então você dá a Cristiane, que é muito magra. Um dia, quando você for magra, você pode comer o chocolate. Foi muito triste. Foi um dia muito triste na minha vida. Eu nunca esqueci. Mas enfim, nem meus pais, nem a minha avó ficavam policiando a minha alimentação por maldade. Eles tinham uma preocupação inocente de que o fato de eu comer e o fato de eu engordar poderia ter implicações mais sérias na minha vida. E aí eles tentavam por carinho me ajudar. Só que essa ajuda que eles tentavam por carinho não foi interpretada da mesma forma por mim. Eu comecei a criar uma relação muito patológica com a comida. Eu tinha medo de comer e ao mesmo tempo eu queria comer, mas se eu comesse o que eu achava que eu não deveria comer, eu começava a sentir muita culpa por ter comido. E eu era uma criança quando eu comecei a sentir esse sentimento de culpa. Então eu comecei a alimentar essa minha relação com comida muito cedo. E aí, muitos anos depois, quando eu já estava na faculdade, eu sou formada em odonto. E a graduação de odonto, ela tem um período que é o período entre o 5º e o 6º, que é muito estressante, que é muita clínica. E tipo, a rotina de uma clínica odontológica, ela é muito exaustiva fisicamente. Você tem material para organizar, você anda muito por causa do paciente para buscar material na bancada e voltar. Enfim, ela é fisicamente muito exaustiva. E nessa época eu tinha muita rotina de clínica e eu tinha muita prova. E quando eu chegava em casa eu virava muita noite estudando. Essa exaustão física e mental me levou a ter uma crise de ansiedade muito grande. Eu passei 15 dias sem levantar da cama, eu não queria sair para falar com ninguém, eu não queria comer. E depois, quando eu saí desse isolamento social, que eu voltei assim mais ou menos ao normal, eu cheguei em um período muito esquisito da minha vida, que foi quando eu engordei. Eu acho que foi na faixa de 13 a 14 quilos em um mês. Foi muito brusco. Eu vestia 38, 40 e eu passei desse manequim pra 44. Ou seja, minhas roupas não cabiam mais em mim. Eu tive uma crise de identidade porque eu não conseguia nem me vestir com o que era meu. Eu vestia roupas da minha mãe. Quanto mais eu ficava angustiada por ter engordado, mais eu comia. E mesmo eu descontando minha ansiedade na comida, eu não achava que eu tava engordando proporcional ao que eu comia. E aí, inicialmente, eu falei pra minha mãe que eu não tava engordando tanto que eu tava comendo, que eu não sabia o que tava acontecendo, que eu devia estar com desregulação hormonal, alguma coisa. Fui no médico, fiz um check-up, fiz vários exames de sangue e o médico falou que tava tudo normal, tudo ok, não tinha problema. Como eu tinha problema com ansiedade, ele falou que eu deveria retornar ao meu acompanhamento psicológico e tal, pra ver se a minha ansiedade poderia estar afetando algum meu ganho de peso. E aí eu retornei ao acompanhamento psicológico e tal, e a psicóloga mandou eu fazer um diário de alimentação.
tudo o que eu comesse, eu tinha que anotar. Pra minha surpresa, no final do primeiro dia fazendo meu diário, eu percebi que eu simplesmente não tinha consciência das coisas que eu comia. Eu comia normal, tipo almoço, jantar, essas coisas, mas eu fazia umas refeições extras gigantes e não me lembrava delas. Eu não notava o quanto eu estava comendo. E foi aí que eu tive o meu diagnóstico de compulsão alimentar. E aí, quando eu comecei a ter o acompanhamento médico e com a psicóloga, eles me indicaram exercício físico regular para que eu parasse de descontar minha ansiedade da comida e conseguisse liberar as minhas tensões me exercitando. E aí eu comecei a fazer exercício físico regularmente. Entrei numa academia, fazia muito aula de jump, que eu achava que eu dispersava assim, muita energia fazendo. E no começo foi me ajudando um pouco. Só que como a minha perda de peso não estava sendo tão rápida quanto foi ganhar, eu não estava conseguindo parar de comer o tanto que eu comia. Eu continuava descontando na ansiedade, só que dessa vez eu estava consciente de que eu descontava. E quando você está consciente de que você está descontando sua ansiedade na comida, a sensação é terrível, porque você começa a ter uma briga dentro de você, porque você come e você se sente culpado por estar comendo, você se sente um lixo humano porque você comeu o que você não deveria comer, e a sua vida é incrível, a sua vida passa a girar em torno das suas refeições. Você começa a ir dormir pensando no que você vai comer no café da manhã, você começa a tomar café da manhã pensando no almoço, e aí no almoço você pensa na sobremesa e você começa a pensar que você não deveria comer a sobremesa, mas aí você quer comer, aí você come, aí você se sente um lixo porque você comeu, aí na hora do lanche você tá com fome, você não quer comer porque você comeu a sobremesa, e você começa a viver a sua vida pensando de refeição em refeição, se você pode comer, se você não pode comer, se você vai engordar, se você não vai engordar, e é muito ruim viver assim, é muito exaustivo mentalmente você viver em função de comida. Quando eu comecei esse processo de fazer o exercício tal, que eu não comecei a perder peso, um grande boom aconteceu na minha vida, que foi, eu consegui superar completamente a minha compulsão alimentar, mas eu desenvolvi compulsão por exercício físico. Eu passava, em média, 6 horas por dia me exercitando. Eu cheguei a correr 10 quilômetros, eu fazia natação, eu fazia academia, eu fazia aulas de tudo que você imaginasse que tivesse na academia, até eu não ter mais forças físicas. Eu desenvolvi um trauma por engordar. E eu demorei um tempo para perceber que eu estava compulsiva por exercícios, porque, tipo, uma vez que eu estava conseguindo manter o meu peso, eu parei de fazer o acompanhamento psicológico, eu não fui mais ao médico, eu estava conseguindo manter meu peso, então tudo tinha voltado ao normal. Então eu demorei um tempo pra começar a perceber que eu só tinha desviado a minha compulsão alimentar pra compulsão de exercício físico. Eu não tinha resolvido problema nenhum, eu só troquei um vício por outro. Quando eu comecei a me dar conta que eu ainda era compulsiva, só que não por comida, comecei a enxergar que eu poderia estar bem comigo mesma quando eu estivesse gorda, e eu poderia estar bem comigo mesma quando eu estivesse magra. A minha vida começou a entrar nos eixos, eu comecei a perceber, eu não preciso estar em um padrão corporal pra estar bem comigo mesma. Eu comecei a tentar entender que eu só precisava estar bem com a minha pessoa, independente do jeito que eu tivesse por fora. Porque um dia eu poderia ter uma doença, uma limitação física que não me permitisse fazer um exercício físico e eu não conseguisse manter o meu peso, mas eu teria que aprender a conviver bem comigo mesma, e eu ia ter que continuar não descontando minha ansiedade em nada, em nenhum hábito. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber que a vida ela poderia ser vivida nesse equilíbrio, eu comecei a ter uma relação completamente diferente, tanto com os exercícios quanto com a comida. Foi algo bem difícil na minha vida. Não é fácil. Não foi fácil de lidar. Nem um pouco. Mas eu venci a compulsão alimentar. Se você está se identificando comigo na sua relação com comida, se você acha que você não engorda proporcional ao que você come, faça um diário alimentar para você experimentar se você não está descontando a sua ansiedade na comida. E se você se identificou e você acha realmente que você tem, procure ajuda profissional com urgência. Você precisa de acompanhamento. Se vocês quiserem trocar experiências, a nossa caixa de mensagem está sempre aberta. Estamos aqui para conversar com vocês, ouvir vocês. Vai me ajudar muito saber que outras pessoas passaram por isso. Não é fácil pra mim estar aqui falando pra vocês sobre isso, é muito íntimo, mas eu queria ajudar as outras pessoas que passam por isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero receber respostas de vocês. Não esqueçam de gostar do vídeo aqui, de se inscrever no nosso canal se vocês não estão inscritos. Assistam os vídeos passados. Se você não viu o vídeo de autoestima, assista o vídeo de autoestima também. Vamos criar forças pra aprender a amar a gente
de um jeito bem completo, bem legal assim. Até a próxima quinta. Um beijo pra quem é antigo aqui no canal. Seja bem-vindo pra quem é novo. E tchau!